Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa conversa de hoje, a nossa jornada de hoje, sexta-feira, até a 13h. A gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe pelo WhatsApp também, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, os participantes de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É sexta-feira, véspera de carnaval, vai começar a festa, vai começar a folia, vai começar a curtição, a pegação, muitas paqueras, muitos namoros, e quem disse que o amor de carnaval acaba na quarta-feira de cinzas? Esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje, com pessoas muito especiais que eu vou apresentar a partir de agora. Ayrton Gontoff, inicialmente, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde. Aliás, boa tarde mesmo, ou boa noite. Você está em Israel, né? Como é que está o horário aí? Israel, boa tarde, e é um prazer participar do programa de novo. Que horas são aí, Ayrton? Agora são 17 horas. 17 horas. 5 horas de diferença. O Ayrton está em Haifa, em Israel, acompanhado da esposa dele, a Maria Gontoff. Tudo bem, Maria? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, Figueiredo Júnior. Tudo bem, Figueiredo? Tudo bem, Mauro, Maria, Ayrton, toda a equipe. Meu abraço especial ao Fausto, a Zenilda. Uma honra estar com vocês na AltV, nas redes. E hoje uma data muito especial, muito, muito especial na minha vida hoje aqui. E de sustos também. E a gente vai justamente contar a respeito disso, entender o porquê dessa data tão especial, não só para o Figueiredo, mas também para o Ayrton e para a Maria Gontoff. Figueiredo, você está em Buenos Aires, né? Buenos Aires, cheguei ontem e já estou estreando aqui. Minha esposa já está estreando o pronto atendimento. Deu um piripaque aqui, mas nada grave vai ser, não. Foi com a minha filha lá, por isso que ela não está participando desse especial. E hoje, quando você fizer aí a pauta aí eu vou contar um segredo lindo que está acontecendo hoje e no programa de vocês. Tinha que ser no Gente que Fala e com a Ayrton também, com o Gontoff. Eu estou muito emocionado de estar aqui hoje. Tem toda uma história. O Figueiredo era para estar com a Alexandrina, a esposa dele, nessa nossa conversa aqui. Infelizmente, um problema de saúde ali, mas é coisa simples que ela foi resolver. Simples. Eu falei com ela, brinquei com ela para batizar. Hoje, já que você falou, hoje 40 anos juntos, 40. E os 25, as bodas de prata, nós comemoramos aqui também, em Buenos Aires. Eu tenho um carinho muito grande por essa terra. Olha, gente, é carnaval, não me diga mais quem é você, amanhã tudo volta ao normal, deixe a festa acabar, deixe o barco correr, e por aí vai. Quem é que não conhece essa letra? Noite dos Mascarados, de Chico Buarque. Pois é, o senso comum prega que o carnaval é a festa da folia, com alguns dias de curtição que se acabam e se apagam da memória na quarta-feira de cinzas. Será que é isso mesmo? Nem sempre é verdade, né? Há quem se apaixone por aquele pierrot ou por aquela colombina e mantenha esse amor para o resto da vida. E aí a gente vai conhecer essas histórias com o Ayrton, com a Maria e com o Figueiredo Júnior, porque as histórias dos amores deles começaram em pleno carnaval. A pergunta óbvia seria essa, Ayrton. Como é que tudo começou? Mas eu vou te perguntar primeiro, já que você está em Israel, como é que é o carnaval aí? Tem muitos brasileiros? Vocês estão se preparando aí para esses dias? Como é que funciona? Existe uma comunidade brasileira grande em algumas cidades. Talvez existam alguns bailes, eu não sei. Mas, especialmente neste começo, a gente tenta ter uma vida com menos contato com a comunidade brasileira. Claro que, às vezes, nós nos encontramos, mas para aprender bem o hebraico, os costumes, a gente acaba tendo um certo distanciamento, foi uma opção nossa.
Mas tem uma outra festa aqui chamada Purim, que é um carnaval judaico, também muito alegre. E acredito que mais um ano, dois, nós participaremos também dos festejos juntos com a comunidade brasileira, se é que eles acontecem. A festa do Purim também não coincide, não é neste momento, mas é uma festa com esse clima carnavalesco, com essa coisa divertida que nós temos. Fantasias, uma série de coisas que tem algumas similaridades, mas nada como o nosso carnaval. Nada como o carnaval brasileiro. Maria, saudades do nosso carnaval aqui, como é que bate o coração? Bate forte, viu? Sinto muita falta, muita saudade mesmo. Eu espero o ano que vem poder estar aí para festejar, sair no bloco ou em algum baile, mas sinto falta, sim, muita. Figueiredo Júnior, Buenos Aires, como é que é? Aí você está do lado do Brasil, né? Tá quase ali na tríplice fronteira. Como é que é o clima do carnaval? Chegaram, no nosso voo chegaram pelo menos uns 100 brasileiros para passarem o carnaval aqui. É muito interessante. Como você disse, é fronteira e tudo, e o carnaval em Buenos Aires ou no Brasil dá para você descansar, dá para curtir. Muita gente vem para o Obelisco aqui para brincar. Tem uma comunidade brasileira muito grande aqui. Pelo fato de ser fronteira praticamente, como você disse, a tríplice fronteira, que mais um pouquinho você vai para o Brasil e vamos embora. Eu vou descansar, comemorar hoje 40 anos. Eu conheci minha esposa no carnaval, eu cheguei em São Paulo no carnaval, meu filho, eu perdi um filho no carnaval, então o carnaval tem uma simbologia muito forte, não que seja triste pela morte do meu filho, mas eu comentei o carnaval e decidi que todo ano a família passa o carnaval junto, para lembrar do nosso filho, dos irmãos. Eu estou com os meus 2 filhos aqui, meu genro, que é colombiano, e eu estou muito feliz de estar podendo comemorar mais um susto que deu. A nossa vida é assim, mas são 40 anos juntos. E quem diria, como você falou no começo, Ailton, que fez matéria conosco também, nunca imaginavam que um namoro de carnaval terminaria ali. É que os conceitos mudam, e você tem que saber dividir, porque muita gente acha que o carnaval é para folia, é para bagunça, mas não é por aí. O carnaval prova que a gente tem que levar a coisa a sério, e está aí, 40 anos com a minha baixinha, com a Xandinha. Alexandrina. Ailton, como é que você conheceu Maria no carnaval? Como é que Maria te conheceu no carnaval? Vamos à história. Só uma parte antes, também existe amizade de carnaval. Eu era o assessor de imprensa do Camarote Brahma, e quem eu conheci nos camarotes do carnaval? Figueiredo Júnior. Então, e vários outros bailes lá no... É um casamento. Nossa amizade é um casamento. Acabamos nos encontrando lá. Então, eu tinha criado lá no Avenida Clube o Carnaval à Moda Antiga. Eu fui assessor de imprensa deles por uns 14, 15 anos e criei essa festa só com marchinhas. Foi o primeiro carnaval só com marchinhas, naquele tempo que todo mundo só tocava axé, pagode, etc. E num desses carnavais, eu estava separado já há 2 anos, estava trabalhando, de repente eu olho no salão, uma mulher, achei maravilhosa, ela estava acompanhada pela irmã, estava dançando, acompanhada pela irmã. Eu achei que ela me olhou, não tive certeza, olhei de novo. Como eu estava fora dessa história de paquera há muitos anos, porque eu tinha sido casado, depois estava separado e tal, eu corajosamente olhei para ela e fui dar uma volta no salão e olhei para ela de novo e ela me olhou. E com muita coragem eu dei uma segunda volta no salão e ela me olhou de novo e corajosamente eu dei a terceira volta no salão e fui sentar, porque eu não tinha certeza que ela estava me olhando. Nisso tinha uma televisão lá, o bate-papo com Malvina Russo, que o Figueiredo conhece bem. Muito, minha vizinha, querida. Cheguei lá para o Neto, que estava filmando, e disse: Neto, você pode ir para o salão junto? Você finge que está filmando, eu quero te mostrar uma moça, eu não sei se ela está me olhando. Então, vamos lá, você finge e eu te mostro quem é. Quando chegamos próximos, a Maria estava dançando com um homem alto, negro, bonitão, fortão, e ele jogava a Maria para um lado, para o outro. O Neto me falou assim:
ela está te olhando, sim. E eu fui sentar todo chateado. Passou umas 2, 3 horas e eu pensei, mas será que ela estava dançando mesmo? Ou foi uma música? Ela nem gostou, achou que ele era só um atleta, lá sei o quê. Daí eu fui para o salão e não achei. Fui para o café, não a encontrei. Daí, de repente, eu vejo a Maria saindo lá na porta do Avenida Clube, indo embora. Conta, Maria. Daí ele chegou para mim e falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele disse, eu não sei dançar, mas eu tenho um bom papo. Você aceita tomar um café comigo? E fomos para o café, e ficamos conversando e estamos juntos até hoje. Agora, ele contou, o Ayrton contou que ele deu 3 voltas no salão para perceber a sua reação, ver se você olhava para ele ou não. Você estava olhando para ele, afinal, ou não? Eu olhei. Eu percebi um homem assim bonito me olhando fora da pista. Eu realmente estava dançando com esse homem aí, alto, forte, como ele falou. Mas ele era um dançarino, ele dançava muito bem, e a gente estava se divertindo muito, né? Mas eu dei umas olhadinhas assim. É que ele ficou meio inseguro, então ele teve que conferir, mas depois eu não vi mais ele. Mas eu olhei sim, dei uma paquerada nele. E aí, na incerteza, você ficou chateado, foi lá pro canto, chamou o colega cameraman ali, né? Para poder fingir que estava gravando. Foi uma boa estratégia, hein? Mas em que momento você... 2 horas depois, 3 horas depois, né? Você pensou, agora eu vou ver. Será que ela estava dançando mesmo? Será que foi 2 ou 3 minutos? Eles devem ter dançado 5 minutos. E, por sorte, na hora que eu cheguei no café, e ela não estava, olhei para a porta e ela estava lá saindo, já quase na calçada, saí correndo e estamos juntos até hoje. Olha, Maria, o Ayrton falou, ele usou esse argumento, eu não sei dançar, mas sou bom de papo, com certeza porque ele te viu dançando com alguém lá e ele falou, bom, eu não vou competir, por isso ele usou esse argumento. Então, qual era a parte forte dele? Era uma boa conversa. O que você achou desse argumento? Foi uma cantada ou foi uma coisa sutil, uma coisa normal, tranquila? Como é que você sentiu isso? Foi tranquilo, assim, ele foi bem discreto, sabe? Assim, eu achei que foi uma paquerada, mas bem original, assim, que eu nunca tinha recebido. Então, me interessei na hora, assim. Eu falei, interessante, né? E eu não sabia dançar mesmo. Foi diferente. Desculpa te cortar, amor. E foi totalmente sincero. Eu não sabia dançar e hoje a gente sai para dançar algumas vezes e todos os carnavais a gente ia a bailes e dançava muito felizes e também em outros lugares. Hoje eu sei dançar, graças a Maria. E de lá para cá, Maria, 40 anos. 15 anos. Não, 40 anos é o Figueiredo, misturei. É o Figueiredo. Foi em 2008, né? 2008, 2023, 15 anos. E o que fica daquele dia na lembrança a cada carnaval que passa? Maria. Olha, fica assim boas lembranças, assim, eu sempre gostei de carnaval. E essa data assim é muito importante, né? Eu gosto muito, eu acho muito alegre, mesmo não saindo aqui para pular carnaval, eu lembro com carinho assim daquele momento que ficou marcado, né? O jeito que ele chegou em mim e o papo, foi tudo muito bom que marcou. Para mim é uma data muito alegre. A sua irmã, na hora, te apoiou ali na conversa, falou, não, vai conversar com ele. Participou. Estava eu, minha irmã e uma amiga. Então, nós 3 ficamos ali conversando. E teve uma coisa interessante, eu sou muito calmo, acho que vocês sabem como eu costumo ser bem atencioso, paciente, mas estávamos sentados os 3 em um café, os 4, eu, ela, essa amiga, mais a irmã. Chega um cara e sentou junto, disse assim, eu vou sentar. Eu falei, como assim? Não, porque você está com as 3. Daí eu falei assim, você levanta daqui, elas não te convidaram,
você não tem direito de chegar dessa forma, você tinha que perguntar se você sai daqui agora. Daí, elas acharam que eu assumi assim, ela sentiu assim, eu estou perto de uma pessoa que está me defendendo, né? Você foi corajoso 2 vezes, hein, Ailton? Muito bom. Eu acho, Mauro, que as pessoas falam muito sobre essa questão de mimimi, que assim, essa campanha não é não, contra o assédio vai inibir que as pessoas possam se paquerar. Eu tenho certeza que eu, o Figueiredo também, se fosse hoje, tantos anos depois, a gente ia estar chegando da mesma forma nas nossas atuais esposas, porque tem uma diferença tênue, mas totalmente visível entre o que é cantada, o que é assédio. Você consegue ter uma linha muito clara e não ultrapassá-la, porque tem o assédio, e a pessoa que fala que é tudo a mesma coisa, ela está querendo dar uma desculpa para ser cafajeste. Sim. Figueiredo Júnior, vamos saber da sua história, como é que tudo começou, esse romance, esse amor aí de 40 anos de Figueiredo e Alexandrina. Primeiro eu quero citar que a Maria e o Ailton, eu os conheci no começo, quando nós acabamos indo numa festa e virou essa amizade linda, poder acompanhá-los. Estivemos juntos em várias situações, a Maria é uma querida e o Ailton um irmãozão também. Mesmo em Israel, essa seriedade, esse amor que ele tem, que eu sou testemunha. Eu sou praticamente um padrinho desse casamento, eu diria isso, pelo amor que eles têm. Nutre, e a gente se respeita, mesmo não estando falando todos os dias. Se bem que com a Ailton eu falo por causa do trabalho dele e do meu também, que nem você. Eu posso não vê-los, mas tem um carinho grande. Minha história com a Alexandrina, começa em 1983. Eu resolvi, com alguns amigos, mais 3, alugar uma casa no litoral do Rio de Janeiro. Eu sou de lá, né? E aí eu estava doido. A ideia era pegar uma menina que trabalhava numa loja, mas não da cantada. Eu estava assim, falando, eu vou namorar essa menina um dia. E aí juntamos e ela aceitou ir. Mas lá foi tudo com respeito, eram 2 casais, mais os amigos, e ela convidou uma colega dela de trabalho para ir. Eu a conheci naquela sexta-feira que nós fomos para o litoral, e essa colega era a Alexandrina. Mas, em momento nenhum, eu pensei, quero namorar essa menina, mas sempre com respeito. Eu, o caçula do grupo, todos já de maior, a Alexandrina tinha 18, eu 17, eu era o mais novo do grupo. E um amigo levou o carro, o outro foi de moto, então foi muito lindo. E começamos a conversar, mas sem interesse, respeitando. Quando eu fui na quarta-feira de cinza para a capital, a ideia, quando eu cheguei na cidade, era ir lá agradecer pelo carinho das 2 trabalhando. E não me pergunte por quê. Eu convidei a Alexandrina para assistir um filme. Você aceita o cinema? Mas sem segundas intenções, com todo o respeito. E o filme era um musical chamado Anne. Um musical. E assistimos respeitosamente. E aí eu falei, agora vai. Eu acho que eu estou me apaixonando, não sei. E aí a convidei para ir no baile de Aleluia, no sábado. Quando eu cheguei lá no baile, eu não entrei. Nem ela. Por quê? Eu estava sem dinheiro para pagar a entrada do clube. Aí depois fui na casa dela, começamos. Eu não sei aonde que eu achei coragem, Mauro. Não sei. Mas aí eu falei, eu quero namorar essa menina, mas com todas... Será que vai? Aí eu pensei, você está namorando? Ela, não. Aí eu fiz algumas perguntas. Eu queria pedir você para namorar. Queria pedir para sua mãe. Aí eu comecei a frequentar a casa, comecei a namorar. Eu não sei explicar que em 84 eu pedi ela em noivado. Aí, logo depois, pedi para casamento, o que ocorreu em 85, 2 anos depois. E tinha gente que falava, mas esse namoro começou no carnaval, não vai dar certo, é namoro de carnaval. O namoro de carnaval não sobe a serra, isso eles falam aqui em São Paulo, lá não atravessa a ponte. E acabou dando certo, nos apaixonamos, foi uma coisa linda. Fiz o destino que eu estudasse numa escola em frente a dela, e aí isso facilitou nosso contato. Eu passei a ser o segurança dela, levá-la no ponto do ônibus, eu morava num outro bairro, então a gente foi sendo cúmplice, um respeito muito grande, e aí veio o casamento. Aí, com o casamento, aumentou essa paixão, e eu vim para São Paulo, vim aqui cobrir umas férias aqui na Rádio Capital, e essas férias demoraram, porque eu estou até hoje em São Paulo. São 35 anos que eu estou aqui já. Quase a idade da minha filha, que veio nascer aqui.
que é a Natália, que é a mais velha, com 34 anos. Então, a Xandinha veio, eu vim aqui, cheguei primeiro, cheguei no Carnaval, e olha só, conheci a Alexandrina no Carnaval e depois quis que no Carnaval de 87 eu chegasse aqui. E tudo isso foi acontecendo na minha vida. E hoje, a Alexandrina veio 2 meses depois que eu cheguei aqui. E aí ela se adaptou rapidamente, eu me adaptei, ela engravidou da Natália, e aí nossa vida foi crescendo. Aí veio o segundo filho, que é o Matheus, que é o que faleceu no Carnaval de 95, e estaria com 28, e depois em 97 veio o Pedro, que é o caçula, que está comigo aqui em Buenos Aires, que é o solteiro, é o de 25 anos. O Matheus teria 28. Mas tudo acontece na nossa vida pelo respeito. O Alexandrina, se eu sou o que eu sou hoje, como ser humano, como homem, eu devo à minha mulher. Ela é minha namorada, é minha mulher, minha esposa, é minha amante. Então, eu tenho um respeito muito, muito grande. Eu sou chato. Eu tenho hora que eu sou chato, ela sabe disso. Mas o que faz com que... Figueiredo, Pode a gente falar. a ideia, né, nossa aqui de falar como é que os relacionamentos surgem no Carnaval e se mantêm, se tornam perenes aí ao longo do tempo, mas você dizia que você tem uma história que vai de Carnaval em Carnaval, ou seja, o namoro começou no Carnaval, o casamento foi no outro, o noivado foi no outro Carnaval, o casamento foi no outro Carnaval, sempre Carnaval, é isso? Cheguei aqui no Carnaval e quis o destino que eu trabalhasse na extinta, difícil falar isso, na extinta Rádio Globo, e eu cobria o Carnaval. Até que um dos anos eu estava lá estava na Avenida, estava o Gilberto Barros, estava o Leão Lobo, eu e o Cacá Siqueira. Foi quando eles me pediram para sair da Avenida e eu fui para o Hospital 9 de Julho. Meu filho tinha tido febre, era uma sexta de sábado para Carnaval. O desfile, se eu não me engano, só acontecia às sextas-feiras para o sábado aqui em São Paulo, no grupo especial. Chegando lá, aconteceu isso, veio a desencarne do meu filho, o falecimento, mas sempre no Carnaval. Depois nós decidimos, para lembrar do filho, ir desfilar no Carnaval, porque a nossa vida é o Carnaval, e o Carnaval é uma festa popular, uma festa que eu entendo como respeito, não para sair dando cantada, tem que se respeitar. Cantada e assédio, eu tenho muito medo da palavra, principalmente assédio. Uma cantada com respeito, quando você dá, tipo o Ayrton, deu 3 voltas, você viu? Aí a Maria estava dançando com o bailarino e tudo, e Deus aproximou. Isso é uma coisa com respeito que eu tenho que preservar. Mas, infelizmente, as pessoas misturam. O assédio é muito ruim. Você não precisa assediar ninguém, você tem que respeitar. E se você começa com uma boa conversa respeitosa, você respeita o parceiro, a parceira, você conquista tudo. E você vê que são 40 anos. E depois veio a maior surpresa também no Carnaval. Rosas de Ouro me levou para um ensaio técnico, levou Alexandrina e homenageou meu filho. E quando terminou o ensaio técnico ali na dispersão do sambódromo, eles gritaram meu nome, o nome do meu filho. Acontecem umas coisas assim malucas no Carnaval. Foi um jogo, véspera do Carnaval, eu estava comentando pelo rádio. E estava jogando o Campeonato Brasileiro, Curitiba e Fluminense, alguma coisa assim. Mesmo assim, eu comentava jogos do time do Rio. E o Curitiba tinha 6 jogadores de nome Matheus. Olha que louco, foi agora antes da pandemia, ou na pandemia, eu acho. E aí, um dos Matheus entrou no finalzinho do jogo. Ele é filho daquele ex-jogador que faz um trabalho na Portuguesa, o Bebeto, de 94. Que em 94, quando nasceu o filho dele, ele comemorou com o Mazinho lá na Copa dos Estados Unidos, embalou. Foi ali que eu decidi botar meu nome em homenagem ao Bebeto, Matheus. Quando o Matheus entrou, eu brinquei. Eram 45 minutos, segundo tempo, isso está escrito. Aí eu brinquei com o narrador, falei assim, acho que o narrador era o Rafael Sgrills. Falei, poderia ser legal, tá 3-0 pro Fluminense. O jogo foi no Maracanã, se eu não me engano. O Matheus entrou, podia fazer um gol, não vai dar tempo, né? Porque ele podia homenagear meu filho, que o nome do meu filho foi em homenagem a ele, Matheus Oliveira, filho do Bebeto. Com 48 minutos, o que acontece naquele jogo, véspera de Carnaval? O Matheus, filho do Bebeto, faz um gol, cara. Eu não consegui mais comentar o final do jogo. Você imagina, eu pedi isso no ar, cara. Então, o Carnaval é muito, mas o que marca para mim o Carnaval, e eu sempre compro essa briga com a Ayrton, eu falei várias vezes disso também, com o próprio Fausto, Genildo, equipe, Pedro, é o respeito que tem que se ter. Então, o Carnaval, para mim, é uma festa da família. Eu tomo todo cuidado, eu ensinei meus filhos a fazer isso. Tanto é que eles decidiram vir comemorar os 40 anos que eu estou com a Alexandrina
aqui. Nós estamos juntos aqui, no exterior, num país vizinho que tem uma história também. Não é o primeiro ano que eu venho para o Carnaval para cá. Aí dessa vez vim com o meu genro, que é colombiano, lá de Bagué, a terra do Tolima, que eliminou o Corinthians. O Juan está aqui com a gente também, casado com a minha filha. Então é muito legal. Mas a palavra que machuca para mim é o assédio. Assédio. Não consigo ver isso num ser humano do bem, num homem que vai para um baile de carnaval. Por isso Ayrton falou em resgatar as marchinhas, ele fez isso muito bem. Nada contra as músicas, o axé, nada contra isso. Adoro o Carnaval de Salvador também. Mas a marchinha, no tempo da marchinha, o respeito imperava muito mais. Isso, ao longo dos anos, isso foi ganhando uma outra conotação. Mas o bem vai vencer sempre. O respeito tem que vencer sempre, Mauro. E eu sou muito feliz com a minha esposa por isso. Eu quero contar uma história. Isso aqui não estava previsto, não estava no programa, não estava no roteiro. O Ayrton e a Maria não conhecem a minha esposa, o Figueiredo conhece, a Rose, né? E a gente se conheceu na Rádio Capital, a gente trabalhava junto, né, Figueiredo? A gente se conheceu na Rádio Capital, a Rose também tivemos essa honra de trabalhar contigo. A Rose também, querida, um beijo para ela. E o nosso primeiro grande evento, assim, a primeira grande festa que a gente participou junto, assim, para curtir foi justamente o Carnaval de 1991. Foi no Ilha Porchat Clube, em São Vicente, né? A gente guarda muitas recordações também. A gente tem essa história com o Carnaval. A gente não se conheceu no Carnaval, a gente se conheceu no ambiente de trabalho. E assim, também com todo respeito, com toda troca de olhares, enfim, com tudo que permeava, né, o início, né, das relações antigamente, que hoje não é bem assim, né? As coisas não vão muito por esse caminho. É sobre isso que eu queria falar agora com a Ayrton e com a Maria. O Carnaval mudou muito nos últimos anos, né? Não tem... o que a gente, né, quer comentar aqui e colocar a nossa opinião em relação ao assédio, em relação ao não é não, enfim, essas coisas mudaram muito, né? E a gente tem que parar para contar as nossas histórias, o Figueiredo a dele, a Ayrton e Maria a de vocês e eu a minha, para a gente fazer essa reflexão, né, de como as coisas precisam acontecer naturalmente, com respeito, né? E o que mudou nesses últimos anos e por que mudou, Ayrton, na sua avaliação? Eu não sei se é o Carnaval. De uma maneira geral, os relacionamentos estão diferentes. Existem muitas coisas positivas, um maior respeito pela diversidade, pela sexualidade de cada um. Ao mesmo tempo, as relações estão mais impessoais, estão mais agressivas. Às vezes, a facilidade de estar só pelo celular faz com que as pessoas se tornem mais impulsivas e não pensem antes de falar. E hoje, muita gente acha que o outro é um objeto que você pode pegar, você pode tocar. Existem alguns passos. Acho o seguinte, não é uma forma, porque depende de cada pessoa, de cada situação. Quando você vê uma pessoa, seja num bar, seja num baile de carnaval, seja numa excursão, primeiro você tem que ver se tem essa troca de olhares. Sem que ela exista, acho que você não deve chegar na pessoa de uma maneira geral. Quando você chega, você não pode tocar na pessoa, você nem tem certeza se ela, de fato, estava te convidando e nem se ela quer algum contato físico. Depois disso, as coisas podem ser lentas, você tem que ter certeza que a pessoa quer este contato, e mesmo depois, você já... Não é só nessa fase inicial, seja no começo do namoro, seja no meio do namoro, seja quando ele termina, o não é não. Se você insiste, isso é assédio. Não sei caracterizar, é mais no carnaval, o carnaval piorou, o carnaval melhorou. Vejo muitos espaços onde o carnaval é muito legal, vejo resgates de marchinhas. Eu acho que é uma questão comportamental, as pessoas saberem respeitar o outro, e o outro não é um objeto seu, seja antes, durante ou depois do casamento. E o seu entendimento, Maria, a respeito dessa mudança aí no comportamento, né, ao longo dos anos no Carnaval, quando se trata, né, da paquera, quando se trata do interesse, né, de um pelo outro, e que muitas vezes acabam
usando de formas não muito válidas, né, para as coisas acontecerem, que é a questão do assédio, a questão de ultrapassar o sinal vermelho e tudo mais, né? Eu acho assim que as pessoas, eu concordo com a Ayrton de falar que as pessoas estão mais agressivas, mas também eu acho que isso sempre existiu, esse assédio. Só que antes a mulher não denunciava, ela não falava. Às vezes a mulher era educada, dava uma risadinha, dizendo não, né, não estou afim. E o cara continuava insistindo, achando, não, ela quer sim, porque ela tem vergonha, então continuava insistindo. Mas eu acho assim, sempre existiu, e hoje a mulher tem mais voz, então isso que fez com que aparecesse mais, né? Mas eu acho que piorou um pouco, sim, eu concordo com a agressividade das pessoas, mas hoje aparecem mais, porque as mulheres têm mais voz. Figueiredo, o que mudou? Mauro, só uma parte. Fala aí. Sim. Eu dei várias entrevistas sobre o Coroa Metade, que é o nosso site de namoro, mas assim, a Maria, que não aparece, ela é tão sócia quanto eu. Ela é a principal responsável para que as coisas andem certinhas, para que os nossos sonhos eles não acabem atrapalhando o cotidiano. E ela, até quando se expressa, veja como ela se expressa bem. Se ela quisesse fazer, a única coisa que eu faço no site é falar nas televisões, até isso ela falaria melhor do que eu. Veja como ela se expressa com muita clareza. Não concordo. Mauro, eu não concordo. Ei, começou a briga. Sem briga, hein? Não brigaram em nenhum carnaval, vão brigar nesse. Só faltava essa, né, Mauro? Não, mas nós não vamos deixar. Isso aí são dois caras amados, assim, dois fofos, são queridos e grandes seres humanos. Figueiredo, o que mudou no carnaval ao longo desses anos em relação ao ato da paquera, em relação à conquista? Primeiro, eu quero falar desse empoderamento que a Maria colocou muito bem. A mulher não denunciava, não gritava, não dizia não se respeitava antigamente. Não é isso, mas ela não tinha essa voz. Eu lembro que quando começou o Coroa Metade, a posição do Ayrton já era para fazer as pessoas se aproximarem com respeito. E isso funcionou. Por isso o Coroa Metade vem crescendo a cada dia que passa. A chegada da Maria também, fundamental. O Ayrton foi muito bem. A Maria sabe se colocar. E o que eu penso? Eu lembro que minha esposa participou de um comercial, eu não sei se era do Fundo Social do Governo do Estado, que falava da violência contra a mulher. E tinha a Maria da Penha, tinha algumas delegadas. Minha esposa também falava sobre isso, e falava justamente de se respeitar as mulheres, que isso tinha que ir mudando. E eu sinto que isso muda, mas continua aquele cara inoportuno, aquele cara que vai dar, não é cantada, vai assediar a menina, a mulher, e não tem idade, não. Tem gente assediando mulheres de 80, de 70, não é isso, é a falta de respeito. Mas com a internet, a coisa piora de um lado, mas melhora do outro. Porque a mulher tem voz hoje, tem voz para gritar, e você vê que existem os casos de denúncia de assédio. Ainda falta melhorar alguma coisa, mas estão buscando. A própria mulher é fundamental, que é mais inteligente do que nós, do que os homens. A mulher é mais inteligente que o homem. E, por exemplo, denunciar uma coisa errada, a mulher vai lá, denuncia. Esse negócio de violência não é só dentro de casa, é na rua, é assédio, é tudo. E eles achavam que o carnaval, ainda temos alguns que acham isso, que o carnaval é para cair na gandaia, é para você, como disse o Ayrton, você vai para lá sem aquele compromisso, sem o coração, sem o respeito. Eu vou dar uns beijos, eu vou pegar umas meninas lá, acha que a menina está no baile porque também está querendo plantar. E não é isso. Isso eu culpo muito o homem. 99% culpa do homem. O homem tem essa falta de respeito. Não são todos, que nem o Ayrton, que nem você, que nem eu, que nem Pedro, que nem... É maluco. O Fausto, claro, também. A gente é do tempo... Não é que nós somos das antigas, é que nós já crescemos respeitando a mulher. Isso é uma diferença muito grande mesmo. Eu tenho uma história que, olha, isso vai vir de encontro. No Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade que eu nasci,
tem uma história terrível. Uma mulher namorava casada, o esposo dela trabalhava na prefeitura lá local, e ela ia na igreja. E o marido tinha certeza que ela ia com um amante. Olha o absurdo, olha o ser humano, olha o homem como faz. E numa noite, ela voltando da igreja, ele ficou escondido, isso é fato, foi na década de 70, final dos anos 70, e ele viu que a esposa vinha da igreja com aquele homem. Ele atirou na esposa, matou o homem. Vingança? Não. Sabe quem era o homem? O filho dele, o filho do casal, que estava indo acompanhar a mãe. Era o tal amante que eles falavam, era o filho que não deixava a mãe sozinha. Alguém chegou na boca dele, ele viu e falou, ela está indo com amante para a igreja. Ele matou a própria esposa e o filho. Olha que ponto chega esse tipo de coisa para desencadear violência. E tem muita coisa errada, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa certa acontecendo, vai mudar muito. E eu tenho certeza que, a partir do momento que nós temos pessoas como você, Mauro, como Fausto, como Ayrton, e até eu, humildemente, me incluo no quesito respeito, a gente acredita que o mundo vai ser melhor. E principalmente mas eu vejo muita mulheres... gente, Figueiredo, eu vejo muita gente hoje jovem que tem esse respeito, que tem valores tá. morais. Muda. Eu cito meu filho de 25 eu anos. sou muito otimista quanto às pessoas mais jovens. Eu ainda acho que tem um caminho que as pessoas estão aprendendo e sou otimista. Eu uso aquela frase popular do torcedor, respeite as minas. É mais ou menos por aí. Eu acredito muito nisso, Ayrton, Maria e Mauro. É isso aí. Faltando 24 minutos para 13h, o programa Gente que Fala no ar, sexta-feira, véspera de carnaval, e o nosso tema por aqui, quem disse que amor de carnaval acaba na quarta-feira de cinzas? A gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador e voltamos em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 23 minutos para 13h. Esse é o programa Gente que Fala, no ar pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, véspera de carnaval. Nosso tema por aqui, quem disse que amor de carnaval acaba na quarta-feira de cinzas? Antes da gente seguir aqui com a nossa conversa, meus caros Ayrton, Maria e Figueiredo Júnior, já a gente vai falar sobre a campanha contra o assédio no carnaval, que ganhou as redes e as ruas. Eu queria repercutir com vocês o seguinte: São Paulo, com toda essa situação carnavalesca que a gente vive, que São Paulo nunca viveu, passou a viver nos últimos anos, com os bloquinhos, com tanta festa acontecendo, antes, durante e até no pós-carnaval, né? O Figueiredo Júnior é carioca, o Ayrton é gaúcho, o Ayrton e Maria vivem em Israel, mas conhecem muito bem São Paulo, trabalharam em São Paulo, trabalham em São Paulo. O que aconteceu com a cidade de São Paulo que entrou definitivamente no ritmo carnavalesco, Ayrton? Como é que você avalia? Primeiro, São Paulo nunca foi o túmulo do samba. Sempre existiram grandes compositores, Dona Barbosa, pensa nos Demônios da Garoa cantando. Então, São Paulo sempre gostou de música. E vários carnavais em São Paulo foram excelentes. Você tem o Camarote Brahma, que hoje é um dos maiores camarotes de todo o país. Acho que o maior camarote e um dos melhores. E você tem uma cidade com uma população grande, com muitos hotéis, com muitas possibilidades culturais, com muito dinheiro. E é natural que, aos poucos, é como no futebol,
Hoje, a força se concentra cada vez mais em São Paulo, que é onde está o capital. Então, isso contribui para que o turismo, os hotéis, todo mundo invistam no carnaval. Acho que é muito por aí. Maria Gontoff, seu olhar sobre isso. São Paulo, a cidade carnavalesca que se tornou. Maria que é mineira, tá? Mineira. Maria Mineira. Sim, mas moro em São Paulo desde os 9 anos, morava, né? Não, eu concordo, eu acho que assim, o dinheiro também, São Paulo é muito rica, tem muita gente, e outra também das pessoas também não quererem tanto viajar no carnaval. Então, acho que São Paulo precisava mesmo desse boom no carnaval, pelo camarote, que já tem uma tradição, camarote Brahma, e então eu acho que a tendência é crescer mesmo, e esses blocos são muito bacanas, né? E acho que cresceu em São Paulo e no Brasil todo. É uma diversão barata, boa. Sim. Né? Figueiredo, seu olhar. Primeiro, pelas pessoas, quem mora em São Paulo. A cidade de São Paulo, a grande São Paulo, não é só do cidadão paulistano, do paulista. O Brasil vem para cá. O Brasil é recebido aqui, o Nordeste, o Norte, a região Sudeste, o próprio Sul. Então, você acaba tendo essa diversificação, miscigenação. Você tem todo um contexto das pessoas amarem o carnaval. E, ao longo dos anos, com o poder aquisitivo sendo mantido, os bloquinhos de ruas, blocos de família, você pega ali na região da Faria Lima, tudo foi crescendo, crescendo, e você vê as festas. Eu mesmo, esse ano não saí, estou aqui, não conseguiria por causa do ombro, do acidente que eu tive com o carro, mas eu saio num bloco de Guarulhos que sai uma semana antes, é a Banda Bicha. São os homens que vão vestidos de mulheres, e a família vai toda. Então, nós tivemos semana passada a Cláudia Leite puxando esse bloco no centro de Guarulhos. E assim é em São Paulo. Então, você não dá para fugir da tradicional banda do Candinho, que fazia história no carnaval, e outras. Aí você vê os blocos oficiais, vem o sambódromo, vem o carnaval das escolas, grupo de acesso, grupo especial. Você vê cada vez mais profissional. O Ayrton foi muito feliz. São Paulo não é o túmulo do samba, nunca. Você vai ver os desfiles das escolas hoje e amanhã, não devem nada para o Rio de Janeiro. Com todo respeito, o Carnaval do Rio é maravilhoso, é o melhor do mundo, beleza, mas São Paulo também é o carnaval, nosso carnaval aqui, é fantástico, assim como o Carnaval da Bahia, quando você vai lá, compra os seus abadás, vai desfilar, você pega o Nordeste todo mundo, Nordeste todo, todas as pessoas querendo se divertir, e a maioria, acredite, com todo respeito, sem assédio. Por isso, essa campanha do assédio cresce muito no Brasil. Cresce muito. E quando gente que fala, compra uma briga com o Ayrton, assim, traz o Ayrton para cá para estar sempre falando do trabalho, falando do amor de carnaval, falar contra o assédio, isso é positivo, que muita gente que está escutando a gente, que está acessando, assistindo o internauta, ouvinte, telespectador, o cara, se ele tinha alguma intenção, ele começa a pensar. E cada vez que você salva uma vida de fazer besteira, já é uma grande vitória. E o carnaval mudou muito. É mais profissional, não precisa dizer isso, mas o amor das pessoas vence sempre. Então, o respeito vai vencer sempre. Vai crescer muito isso. Olha, gente, a campanha contra o assédio no carnaval ganhou as redes e as ruas em todo o país. Há um desfile de declarações, posts e frases contundentes que alertam que assédio não é legal e que é uma agressão ao outro, na imensa maioria dos casos, a outra. E vamos lembrar aqui, né, gente? Vamos falar. A Lei 13.718, que está em vigor desde 2018, criminaliza os atos de assédio ou importunação sexual com penas que podem ir de 1 a 5 anos de prisão. Ayrton, qual é o limite entre a cantada e o assédio? Acho que em muitas situações o cara até... ele vai com a intenção da cantada, mas ele perde a mão, acaba indo para o assédio, sei lá por qual razão, pela dificuldade às vezes, e aí passa do limite e a coisa desanda, né? Como é que você observa? Acho que eu até falei um pouquinho antes, desculpa, mas eu vou retomar. Vamos lá. A primeira coisa, de uma maneira geral, a cantada é mais inteligente, é mais sutil, chega a ser até mais engraçada em algumas situações, e o assédio é mais agressivo. O segundo foi aquilo que eu tinha falado,
você tem que perceber que o outro quer que você se aproxime. Eu acho que essa é a primeira meta. Você olhar e sentir que o outro está te convidando de alguma forma, está dizendo, não, pode chegar. E quando chegar, o limite é não toque, não agarre, você não tem certeza que ela te chamou, ou é que ele te chamou, e nem que ele, ou que ela quer esse contato físico. E depois, quando vocês começarem ou não a namorar, sempre ouvir o outro. Não é não e ponto final em qualquer situação da vida. Sim. Maria, a diferença entre cantada e assédio, como eu dizia aqui, muitos às vezes até vão na intenção, né, de fazer a coisa certa, até porque tem que ter a empatia, né? Tem que ter o jogo, tem que ter aquela malemolência, enfim. Para usar uma expressão feminina aqui, a mulher tem que dizer assim, nossa, que fofo, não é? Sim, ela tem que dizer isso num olhar, de alguma forma ela vai sinalizar para que aconteça alguma coisa. Se não tiver essa preliminar, não adianta, não vai rolar mesmo. Então, assim, eu acho que não é não, e se ele não teve um sinal verde, então que ele pare ali e parte para outra. Né? E a mulher também tentar, né, colocar os limites. E também é muito importante a punição. A punição ela é um limitador. Você ser preso, você ser punido pelo teu ato de assédio. Sim. Pode concluir, Maria. Sim, então, eu acho assim, o respeito, né? A gente falou tanto aqui de respeito, se o respeito e a folia dá super certo, tá? A prova aqui, nossa, tantos anos juntos, né? Então, não custa nada você fazer uma brincadeira, ou sem essa de mão boba, sem essa de roubar beijo, isso aí não é legal, isso é crime. Então, assim, vai na boa, conversa, se não der, não deu, tem muita gente ali que está afim, e parte para outra. Figueiredo, a diferença entre cantada e assédio, qual é o limite entre uma coisa e outra? Não é não. E uma coisa que eu senti e sinto, Ayrton falava a respeito também, a Maria, você, e eu percebo isso, e é fundamental para o assédio diminuir, é o homem que está com a mulher, é o cara que está com a família. Eu tenho percebido que ele vai lá e vai para cima. Tipo aquela situação que o Ayrton fez quando estava com a Maria e com a irmã, que o cara queria sentar, achando que podia sentar, porque tinha 3 meninos e só tinha o Ayrton, então o cara pode chegar, sentar e dar cantada. Aí, assediar, não é nem cantada. Então, nós temos visto pessoas denunciando homem e indo para cima, falando, não bater no cara, mas aqui você não vai fazer isso não, respeita as mulheres. Isso é fundamental, isso em qualquer lugar do país. E depois de 2018, com a criminalização de toda essa situação, o assédio começa a ser visto assim, mais abertamente, e você poder denunciar. Agora, é fundamental que a mulher não tenha medo. Que na hora que ela sentiu que alguém passou aquela mão boba, veio para cima, grita, pede socorro, porque o cara vai pensar 2 vezes em aprontar. E essa campanha, como você disse, está ganhando, está crescendo. Você pega um site igual o Coroa Metade, que é respeitado no Brasil, você vê quantas 1000 visualizações já passaram ali, e ali quem entra ali, pode até ter um ou outro que vê que não é o que ele quer, então ele não fica. Então, são pessoas que são multiplicadoras do bem. Multiplicador. Você pode dar sua cantada com respeito. O que é dar uma cantada? Dar uma cantada é conversar com a menina, é respeitar. Você tem o direito de amar, de namorar. Você não pode chegar e achar que já vai chegar beijando, vai agarrar, já quer ir para o motel, já quer passar a mão no menino. Isso acabou, não cabe mais. Não cabe mais. Criminalmente e por respeito. Por respeito. Vale para o mundo todo, na verdade. Ayrton, qual é a mensagem para aqueles, você já falou um pouco atrás aí, a mensagem para aqueles que dizem que existe muito mimimi, estão querendo dificultar a coisa, estão querendo burocratizar a relação, enfim, isso é mimimi, isso atrapalha. Qual é o recado para essas pessoas? E não existe qualquer mimimi, é o mimimi dele de não aceitar que o mundo mudou.
e que agir diferente é desculpa para ser um cafajeste. Sim. Tem uma coisa que eu quero te falar, Mauro, desculpa. Estou morrendo de vontade. É carnaval. Estou porque precisa, e estou num cômodo, e minha esposa está no outro cômodo, estamos nas nossas casas, quero fazer algo, estou olhando para ela faz quase 1 hora, só um pouquinho. O Ayrton levantou do computador dele, está indo para o outro ambiente onde a mulher dele está. Olha aí. Ah, foi dar um beijinho ao especial de carnaval nosso aí. Viva o carnaval! Afinal de contas, é carnaval e assim começou, não é, Ayrton? Não é, Maria? Sem o beijo, mas começou assim. O beijo foi depois, Mauro. Que surpresa, hein, Maria? Por essa eu não esperava. Ele está sempre me surpreendendo, isso que é bom na relação. Isso é que é legal, isso é que é legal. A surpresa do bem, né? Na boa intenção, com tranquilidade, sem agressividade. Bom, tem muito... Como é que funciona? Você está acompanhando, o Figueiredo, como é que funciona nos blocos a campanha aí do assédio não, enfim, a campanha contra o assédio, como é que isso está nas ruas? Quando você vai pegar o Abadá, eles já orientam, eles falam, eles pedem, eles conversam, os organizadores, o pessoal das alas. Isso vale não só para os bloquinhos, mas vale também para os desfiles. Curiosamente, você vai para o sambódromo, nas escolas que desfilam, você tem um maior controle disso aí. Chefe de ala, porque cada ala tem 200, 300, isso controla. Agora, nos blocos, você está dentro do cordão, é ali que abusam, com bebidas, aí começam a perder. Pessoas que vão para lá, na maioria, mas vão com segundas intenções, e isso não é legal. Então, denuncie, vá para cima, denuncie o assédio. É crime. De 2018 para cá, ficou mais fácil denunciar. A mulher, o homem, quem é do bem tem que denunciar. Nós temos que acabar com o assédio. Tem que acabar com isso aí. A ideia é essa. Então, o telespectador, o internauta, o ouvinte, o leitor, todos que acompanham, entendam isso. Assédio é crime, tem que respeitar. Como eles falaram, respeite as minas. É muito séria essa frase. 9 minutos para 1 da tarde, gente. Perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Então, vamos a elas. Eu quero começar, deixa eu ver aqui. Maria, Carla Bertelli está no Facebook e pergunta, durante todo esse tempo aí, né, da relação de vocês, você e o Ayrton, qual foi o melhor carnaval que vocês passaram juntos? Em 15 anos. 15 anos foi o primeiro. Foi o primeiro porque, assim, depois que a gente se Não precisa nem perguntar por que foi o primeiro, né? É o Sim. especial, né? Esse marcou nossas vidas para sempre. Então, assim, foi no dia mesmo e depois a gente continuou. Eu voltei no baile, mas aí eu voltei com ele, né? E esse foi o mais importante de todos, sem dúvida. Ayrton, como a Juliana Rocha, que pergunta, ela está no Instagram, como os ainda tradicionais carnavais de marchinhas, como o de São Luís do Paraitinga, por exemplo, enfrentam a questão do politicamente correto, que é tão raro nas mesmas marchinhas? Eu não conheço esse carnaval específico, mas concordo com o politicamente correto em várias situações. Quando eu era assessor lá do Avenida Clube e fiz este carnaval à moda antiga, teve uma música que eu proibi, que era O Teu Cabelo Não Nega Mulata, porque as mulatas na cor. Tem pouca gente que sabe, muitas pessoas pensam assim, mas como a cor não nega a mulata, não. A música diz, mas como a cor não pega a mulata, mulata eu quero teu amor. Eu proibi. Como assim não pega? A cor não pega, sim, gosto de você, você que é negra, você que é preta, e posso chegar porque não tem o perigo de eu me contaminar. Como a cor não pega a mulata, eu proibi essa canção. Outras, tudo bem. Então, você tem que ser politicamente correto em algumas situações. Isso não é ser politicamente correto. Isso é ser correto, é ser humano, respeitar a diversidade das pessoas. O que dizer, então, Ayrton, de Olha a Cabeleira do Zezé? Esta letra, Olha a Cabeleira do Zezé.
Será que ele é bicha? Eu não sei sobre todas as músicas. Por exemplo, O Negra do Cabelo Duro tem pessoas com muito mais condições do que eu de estar definindo o que as agride ou não. Essa que, para mim, era totalmente preconceituosa, racista, essa eu conversei com a banda e ela nunca tocou. Mas várias outras, acho que tem pessoas que podem definir se é muito agressivo, se a pessoa se sente aviltada dentro de uma festa, você deve cancelar. Não, acho que vamos combinar aqui. Eu tenho para mim que Olha a Cabeleira do Zezé, Será que ele é bicha? Acho que é uma música hoje homofóbica, não tem mais cabimento, completamente fora do politicamente correto. Eu não cantaria, e acho que os movimentos LGBT, etc., podem se manifestar. Se eles acham que essa música deve ser mantida, mas deve se mudar uma expressão, se ela não deve ser tocada, o que eu sei é que você tem que ser vigilante. É como, por exemplo, você gritar dentro de um campo de futebol, gritar bicha, gritar macaco. Não cabe isso mais no mundo moderno. Você deve ser punido quando você tem esses gritos. Não é porque futebol você está se expressando livremente. Não, você está sendo preconceituoso dentro de uma multidão. Agora, não posso falar sobre todas as músicas. Tem várias músicas que eu não canto e nem me alegram como essa. Será que ele é bicha? Quase todo mundo hoje tem parentes, amigos que são homossexuais e nenhum deles gosta dessa canção, pelo menos dos que eu conheço. Figueiredo, o Diego Gomes está no YouTube e quer saber como está o clima de carnaval dos argentinos após ganharem um Papa, um Globo de Ouro e uma Copa do Mundo. Ótimo. A festa. Eu passei no Belisco, onde o Messi e companhia comemoraram. Inclusive, eu quero pedir para me ausentar, que eu vou lá ver a esposa agora, vou correndo para lá, entendeu? Mas o carnaval aqui é festa. O carnaval vai ser festa aqui. Devem ter os assediadores também, como em qualquer lugar. Mas eu estou apostando no respeito. Eu vou pedir licença que eu estou indo para ver a esposa da galera, tá bom? Um beijo. Só mais uma pergunta? Vocês, Mauro. Só mais uma pergunta, Figueiredo. Cabe? Pois não. Só mais uma? Que vem aqui da Juliana Rocha, ela está no Instagram. Ainda há público no rádio para as músicas de carnaval? Sempre. Desde aquelas músicas do Manuel, que cantava a pipa do Vovô Não Sobe Mais, por aí vai. Tem sim a marchinha de carnaval. Com o Manuel. Eu fui no teu programa com o Manuel. Com o Manuel Ferreira, o cara, autor das músicas do velho Silvio Santos, bom Silvio Santos. É isso aí, um beijo. Vou sair correndo para ver o povo lá. Beijão. Vai lá. Fiquem com Deus. Obrigado, bom Figueiredo, pela atenção aqui com a gente. Melhoras para a esposa aí, bom carnaval. Bom carnaval para vocês. Maria, tchau. Valeu, Ayrton. Manda um beijo Ayrton, Maria, vamos continuar aqui. A gente tem 3 minutos ainda. Tem mais uma pergunta para o Ayrton. No Coroa Metade, o site, né, de vocês, você e da Maria, há também histórias ligadas ao carnaval, Ayrton? Não que a gente conheça. As pessoas se conhecem pelo site, marcam seus encontros. Tem muitas histórias lindas, mas não conheço nenhuma de carnaval. Mas uma coisa eu quero contar, porque eu tenho orgulho. Eu fui, Mauro, assessor de imprensa do Jamelão durante muitos anos. Ele dormia na minha casa em São Paulo e ficou para todo mundo que ele era mal-humorado, que ele era ranzinza, e era tudo marketing dele. Foi uma das pessoas mais incríveis, mais generosas que eu conheci na vida. Grande Jamelão, sempre vou sentir saudades dele. Faltando 2 minutos para 13h, eu vou pedir as despedidas de vocês. Maria, começa? Começa. Eu quero agradecer, Mauro, primeiro pela oportunidade, viu? E dizer assim, olha, a mensagem que eu mando é essa do respeito mesmo. Folia e respeito caminham juntos, dá super certo. E nós somos a prova disso. Pode confiar que é uma boa receita. Ayrton Gontoff, sua despedida. A Maria já falou tudo sobre este tema, sobre o assédio, sobre a necessidade de você respeitar. Então, eu quero falar sobre a necessidade de você escutar programas bacanas como o teu, com uma produção que se preocupa em escutar os entrevistados,
uma pauta sempre completa, respeitosa, com programas que você consegue se expressar. Tomara que cada vez mais existam programas assim, porque as pessoas precisam também consumir produtos de qualidade, ler bons livros, assistir a boas peças, assistirem a bons programas, porque para ser uma pessoa melhor, você tem que ter conteúdo. Quanto mais vazio você for, seja no Coroa Metade, seja fora, você vai encontrar pessoas vazias também. Muito obrigado pela presença de vocês, Ayrton Gontoff, Maria Gontoff, criadores do site Coroa Metade, falando com a gente de Israel, eles que se conheceram no Carnaval, a gente conheceu a história deles, também o Figueiredo Júnior com a Alexandrina Figueiredo, hoje em Buenos Aires, Ayrton e Maria Gontoff vivendo juntos há 15 anos, Figueiredo Júnior e Alexandrina vivendo juntos há 40 anos, histórias de amor, histórias de uma relação que começou em antigos carnavais, ultrapassam carnavais, e a gente conheceu tudo isso hoje, para a gente dizer que quem disse que amor de carnaval acaba na quarta-feira de cinzas, isso não é verdade. Também aproveitamos o tema para tratar aqui da questão do assédio, da campanha contra o assédio no carnaval, que ganhou as redes, ganhou as ruas. Assédio não é não, e é sempre bom lembrar aqui que assédio e importunação sexual é crime. Então, vamos fazer o que é certo, minha gente, nesses dias de folia, com muita curtição, com muita alegria, com muita diversão, mas sempre respeitando de lado a lado na hora de um início possível de relação. Muito obrigado, então, Ayrton, muito obrigado, Maria, muito obrigado, Figueiredo e Alexandrina. Programa Gente que Fala fica por aqui, realização sempre da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, internauta, hoje, agora, nesse momento, pela ocasião, também folião, você, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias no programa Gente que Fala. Um bom final de semana para todo mundo, a gente volta a se falar na segunda-feira de Carnaval, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau.